E hoje o nosso tema é como falar de morte com criança. Será que dá para falar de morte com criança? Você sabe, quando eu era bem pequeno, um dos meus maiores medos, na verdade, era a morte. E para muito adulto ainda hoje é das grandes questões, né? A morte, o que acontece depois? O que vem depois disso daqui tudo? E com certeza isso ou vai passar ou já passou na cabeça de muitas crianças. E aí hoje eu pensei, cara, como é que se fala de morte, né? E como é que a gente pode falar de morte? Primeiro, se você está vendo esse vídeo porque você quer discutir morte com crianças, mas você está vendo porque você tem um filho, sobrinho ou aluno que ele passou por algo traumático relacionado à morte, então não aconselho esse vídeo. Se você está assistindo porque você quer trabalhar algum tipo de trauma, o ideal é que você vá com essa criança a um psicopedagogo ou um psicólogo, não um vídeo no YouTube, tá? Esse vídeo, na verdade, é pra gente trabalhar o conceito e entender a morte e falar e explicar isso para as crianças de forma que seja simples, clara e de forma que a gente não invente coisas mirabolantes, porque não é preciso. Tem uma hora que ela vai descobrir o que acontece, tá? No mundo, faz parte do nosso processo. Se a gente tem uma coisa que é um fato que vai acontecer, é que todos nós vamos morrer. E como é que a gente trabalha isso? Voltando para minha infância, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo da morte, principalmente muito medo de perder a minha mãe. Eu achava que isso fosse acontecer a qualquer momento, a qualquer dia, qualquer hora, e eu ficava com muito medo e às vezes isso era tão louco que eu começava às vezes a chorar do nada, porque eu achava que minha mãe poderia morrer. Porque ninguém nunca sentou comigo e conversou realmente sobre morte. Minha mãe ainda hoje está viva, espero que ela fique viva por longos anos, para a gente estar sempre se encontrando e conversando muitas vezes. A morte para a criança, ela é quando ela começa a conhecer e descobrir, né, a morte, é meio aterrorizante quando você não conversa com ela sobre isso, quando isso simplesmente é uma passagem que acontece, quando ela vê um animalzinho morrendo ou quando perde um parente. Às vezes é um susto muito grande, ela não entende que as pessoas não voltam mais. E aí como é que a gente pode trabalhar isso de forma que seja simples e clara? Claro que eu vou sempre puxar a sardinha para dentro da literatura, porque trabalho com contação de histórias e trabalho com a arte da palavra. Então a literatura ela pode ajudar muito a gente a trabalhar com a morte. Só que tem uma coisa, a literatura, ela normalmente, ou muitos livros, traz a morte como uma passagem muito ruim ou uma passagem assombrosa. Então você tem que ter cuidado também, se você quer tratar esse tema de forma que seja esclarecedor e não como algo fantasioso, é interessante que você tenha uma boa literatura para trabalhar com as crianças, óbvio, tá? E aí eu trouxe 3 livros. Esse livro aqui é o fantasioso, é aquilo que você... quero trabalhar fantasia sobre a morte com as crianças. Contos de assombração. Esse aqui é o Conto de Assombração da América Latina e é um livro que fala realmente da assombração da morte. Nesse caso, você quer trabalhar, vou trabalhar Halloween ou alguma outra coisa do tipo. Esse outro livro aqui se chama Sai Pra Lá Vira-Lata. É um livro de um grande amigo chamado Danilo Furlan, que é a passagem de um cachorrinho pela terra. Então você vai ver toda a passagem dele, ele é um cachorrinho de rua, o nascimento dele até a hora que ele vira uma estrela. Então esse livro também é muito legal para a gente discutir o que acontece, o que vem, né? E, por último, esse livro aqui, que foi escrito por mim, chamado Maria do Socorro. E logo aqui atrás ela diz assim: aproveite a vida antes de morrer. Significa que a gente vai falar de morte. E o livro de Maria do Socorro, ele traz essa velha aqui. É uma velha ranzinza, mal encarada, que acorda os animais dizendo: ora mundo, que dia lindo, o sol nasceu e você dormindo. Levante da cama e vá correr, aproveite a vida antes de você morrer. Só que como toda boa história,
Tá vendo essa senhora aqui, ó? Toda boa história sempre tem um mais. E nesse mais e mais dessa história, ela adota esse menino, que é um menino cego que não tem olhos, e dá a ele olhos. E do final da história, Maria do Socorro morre. Só que aquele menino, ele vira homem e ele diz pra ela: "Ora, vovó, que dia triste, o sol não veio e você dormindo. Descanse com amor, hoje nós não vamos correr, você aproveitou a vida antes de morrer." A história continua com aquele menino que agora era um homem, dizendo pro mundo: "Ora, mundo, que dia lindo, o sol nasceu e você dormindo, levante da cama e vão correr, aproveitem a vida antes de vocês morrerem." Termina assim o livro. Sempre fica uma questão que é o que o autor queria dizer também, né, com essa história. E o que eu queria dizer com o livro Maria do Socorro quando eu escrevi. Voltando, lembra o tempo de menino que eu falei que eu tinha muito medo da morte? Eu tive muito medo da morte até conseguir conversar com alguém sobre a morte. E pensar na morte não mais como um processo de assombração, mas como um processo de passagem em que todo mundo está fadado a ela. Eu não estou falando disso como um processo também religioso, não estou discutindo, não discuto no livro o que acontece depois da morte ou antes da gente vir à vida. Não é essa a discussão. E se você quer trabalhar, inclusive, a morte na escola de forma esclarecedora, a ideia não é que você leve também para um lado religioso, um viés religioso, mas sim para que as crianças consigam entender o que passagem é essa e que vamos ter que passar por ela. E que a gente vai passar por ela que vai ser triste, porque é um momento de angústia, né? Todo mundo sofre, claro, mas que não é o fim do mundo. É o fim para quem morreu. Mas para quem está vivo, a vida ela continua. E o que a pessoa que partiu ela nos ensinou? E é disso que esse livro fala. Quais são os olhos? Que olhos são esses que a Maria do Socorro dá para esse menino? Como é que a partir daquele momento que ele ganha esses olhos, como é que ele enxerga a vida? O que ela ensina para ele? O que ela diz diariamente? Ela diz: aproveite a vida antes de você morrer. É disso, essencialmente disto, que o livro vai tratar, que a literatura vai falar. Então, como hoje, aqui na Icontei, a gente trabalha contos de morte, contos e falando mesmo sobre a passagem para as crianças, né? Ou pelo menos como eu gostaria que tivessem trabalhado comigo. A gente sempre deixa muito claro que é uma passagem que vai acontecer, e se não acontecer, imagina, o mundo vai ficar super lotado. Viver para sempre pode ser, imagina, acaba a terra, acaba tudo e você tá ali vivo para sempre. A gente não vai viver para sempre, mas a gente vai viver tempo suficiente para a gente aproveitar muito. E se uma criança ela perdeu alguém, ou se ela perdeu um animalzinho de estimação, a gente pode trabalhar com essa criança ou com essas crianças o que foi que foi de legal que elas aprenderam com essas pessoas ou com esse animalzinho de estimação. Qual foi a parte boa? Qual foi as experiências boas que a gente teve, né? Quando eu fui lá começar a rabiscar o livro Maria do Socorro, eu queria falar dessas experiências, assim, quão grandioso é estar vivo, quão grandioso e mágico é estar vivo. Estar vivo, a gente pode, só o fato de estar vivo, podemos fazer coisas incríveis, e fazer coisas incríveis com quem a gente ama, mesmo sabendo que um dia as pessoas que estão próximas da gente vão partir. E a gente também vai partir. E também, às vezes, explicar para a criança que um dia ela vai partir pode ser difícil, muito difícil. E aí, como é que você poderia falar isso para ela? Qual a forma como você trataria isso com uma criança? Talvez falar para ela: olha, não se preocupa, porque você tá muito novo. Vai demorar muito tempo para você partir. E o dia que isso acontecer, tá tudo bem, porque você vai ter partido de forma muito feliz, porque você aproveitou muito a vida, né? Pensar na partida como um processo que faz parte da gente. E aí eu pergunto para vocês,
estão aí até agora assistindo esse vídeo, como é que vocês trabalham com as crianças a partida? É de forma sempre assombrosa? Cuidado, porque se for de forma sempre assombrosa, isso vai gerar um certo medo e receio, e pode estar acontecendo agora e você nem sabe. Ou de forma simples e singela. Significa que a gente não pode usar o Alien, eu não vou mais poder utilizar a história de assombração com as crianças? Não, é ótimo. É ótimo trabalhar a brincadeira, o lúdico, a assombração. Criança gosta de história de assombração. É ótimo trabalhar a fantasia. Tem que se trabalhar a fantasia. E é bom trabalhar a fantasia com história de assombração. Eu, quando era pequeno, adorava. Mas também trabalhar a realidade, o fato. E trabalhar os fatos de forma muito simples e clara. Assim como vai ter uma hora que você vai ter que explicar para a criança como nascem as crianças, né? A gente precisa chegar uma hora de explicar isso para elas. Assim como a gente vai explicar coisas do mundo, a Terra é redonda. A Terra é redonda, mesmo que dizem que não, tem provações científicas que a Terra é redonda. Vamos explicar, enfim, coisas que elas vão... Tem um momento que elas vão trazendo perguntas e questões. E a morte vai ser uma delas. Então, trabalhar de forma singela, simples e direta pode ser a forma mais interessante para isso. Mas eu gostaria de saber de vocês. Como é que vocês trabalham a morte em sala de aula, em casa? Como tem histórias que vocês contam? Quais vocês contam? Fico aqui com esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo e até!